Muito bem. Dito isso, agora eu vou entrar com uma matéria especial para vocês, porque eu vou abordar a questão dos fertilizantes. Porque há uma conversa, não, há informação das dificuldades de chegar com fertilizantes no Brasil, que estão sendo produzidos na Rússia, a Rússia e a Ucrânia respondem por 48% do fornecimento de fertilizantes para o Brasil. E esses fertilizantes, metade, uma parte desses fertilizantes já estão no país para fazer a safrinha. E a safra de verão, que começa em outubro, esses fertilizantes estão sendo produzidos, mas com um conflito que ninguém sabe como e quando vai terminar, fica a dúvida: teremos fertilizantes para a safra de verão? De outro lado, alguns especialistas dizem que, olha, João Batista, graças a algumas coisas que aconteceram, alguns fatos que aconteceram na nossa safra, nós temos uma reserva, uma poupança de fertilizantes no subsolo. No caso específico do Sul, porque bateu a seca por causa do Laninha e não teve planta, mas o adubo ficou lá. E no Norte, Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Piba, porque o pessoal carregou de adubo o subsolo para conseguir altas produtividades, e conseguiram. Só que ficou uma parte desse adubo como reserva. Aí eu perguntei para o professor Elmar Floss, especialista em fisiologia de plantas, do INCIA, lá de Porto Alegre. Professor, como é que fica isso? Qual é a recomendação? Ele nos deu três dicas. Nas terras adubadas, sim, pode reduzir a adubação se não tiver. A segunda dica é que as terras que sofreram com as secas têm ainda uma reserva lá do subsolo, que pode ser puxada. E a terceira é exatamente isso, usar plantios de inverno para você reciclar esses adubos que são a sua poupança no subsolo. Veja o que nos disse o professor Elmar Floss. No ar, Davi. Por exemplo, de maneira geral, para as lavouras, diante de uma situação de escassez de fertilizante ou preço do fertilizante alto, todos aqueles agricultores que têm na sua área, naquela gleba, teores altos ou muito altos, eles podem diminuir a adubação e apenas colocar o equivalente ao que é exportado pelo grão e não atender toda a extração que a planta precisa, ou seja, o que vai ser exportado com o grão e mais o que é no total extraído também pela palha. Outro caso dos agricultores que adubaram e a soja não desenvolveu. Então, inclusive, regiões onde nem a soja foi colhida, então não houve nem exportação. Os nutrientes que estão na palha, a palha de soja é rapidamente degradada, tendo umidade, tendo temperatura alta, e já estará disponível a próxima cultura. Nesse caso, é muito importante que tenha alguma cultura plantada aí, que possa reciclar esses nutrientes, para evitar a perda deles por lixiviação ou até o nitrogênio por volatilização importante, ou seja, colocar culturas de cobertura nas regiões quentes aí, por exemplo, milheto com crotalária, capim-sudão, braquiária, sorgo forrageiro. Na região fria aqui, assim que der, implantar as culturas adaptadas a essa região, que é aveia preta, aveia branca, centeio, consorciado ou não, com nabo, com leguminosa. E aí essas culturas vão reaproveitando esses nutrientes que sobraram no solo e depois a decomposição dela pelos micro-organismos diminui. Então pode ser reduzida a adubação nesse caso. E aqueles que fizeram alta adubação, visando alto rendimento, evidentemente que eles aumentaram os teores no solo. Só que nesse caso, para a gente fazer um diagnóstico adequado, tem que ir lá fazer uma amostragem. Faz uma amostragem, faz a análise, vê como é que está a situação e em função dela pode sim haver a redução da adubação sem que isso determine perda de produção. Mas simplesmente tirar o fertilizante em áreas onde os teores são médios ou são baixos, até são muito baixos, evidentemente que isso vai afetar uma menor produtividade na safra seguinte. Muito bom. Show de bola do professor Elmar Floss, como sempre é, lá do INCIA, né? Seus alunos, né, o adoram, né? Uma pessoa assim fantástica e alegre, muito legal.